Bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Hoje, nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, estamos no segundo dia desta semana de preparação mais imediata para o Natal do Senhor, quando a igreja canta as famosas antífonas. E hoje, a antífona que nos é apresentada vai chamar Jesus de Guia de Israel. Portanto, a igreja canta assim: Ó guia de Israel, que no monte do Sinai orientastes a Moisés, ó vinde redimir-nos com braço estendido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão sob o jugo do pecado, a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o trecho do Evangelho se encontra no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, do versículo 18 ao versículo 24. Estamos sempre no primeiro capítulo e, como nós ouvimos ontem, a primeira parte deste capítulo 1, a abertura do Evangelho de São Mateus, é um texto chamado A Genealogia de Jesus, onde já no primeiro versículo Jesus é apresentado como o filho de Davi, o filho de Abraão, e, portanto, já Mateus nos dá, podemos assim dizer, a síntese da sua cristologia, da sua apresentação da pessoa de Jesus, do seu mistério, do Verbo de Deus encarnado, que assume a nossa humanidade e, portanto, ele tem ascendentes humanos. Porém, quando chega praticamente no final da genealogia, que sempre é como um refrão, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e assim por diante, até lá no final, quando se diz que Jacó gerou José. Porém, não se diz que José gerou Jesus, mas José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Porém, agora, nesta segunda parte do Evangelho, da segunda parte do primeiro capítulo, nós vamos encontrar uma narração justamente para dar a legitimidade. José não é o pai biológico de Jesus, mas ele é pai verdadeiramente, porque ele assume aquela criança, mesmo sem ser gerada por sua intervenção, e dentro dos costumes da época, vai dar o nome. E o fato de dar o nome a uma criança é uma forma de dar a legitimidade, é uma paternidade legítima. E, portanto, se torna pai verdadeiramente, porque nós sabemos que o pai não é só aquele que gera, mas é também o que adota, que assume a vida. Muitos geraram filhos, mas não se tornaram pais. Por quê? Porque não assumiram a vida gerada. Enquanto que José, mesmo sem gerar Jesus, porque Jesus é o Filho eterno do Pai, que foi concebido no seio virginal da Virgem Maria, então José é pai legítimo e, portanto, um pai verdadeiro, porque assume aquela vida, adota aquela vida. Porém, sem pensar que não houve dificuldades. Houve dificuldades, Por isso que o Evangelho de hoje vai apresentar a figura de José com algumas características. Primeiro, a primeira característica fundamental de José é a sua honestidade. Isto é, ele sabe que Maria está grávida e sabe também que aquele filho que ela espera não é dele, não foi gerado por ele. Então, José poderíamos dizer, é honesto. Depois dessa honestidade, nessa característica fundamental, ele é o homem da humildade. Por quê? Porque ele está aberto para buscar a verdade. Naquilo que ele pode, ele decide abandonar Maria. E essa decisão não é tão fácil para José, não é comodidade. Precisamos penetrar no contexto, nas implicações de uma mulher que estava já desposada e agora se encontra grávida e não é do seu marido. Então isso se configura como um adultério. Então, de novo, José, ele é honesto. Porém, como
diz o próprio Evangelho, né? A outra característica fundamental, José é um homem justo. Muito interessante que diz assim, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque segundo a lei, nesta configuração, né, de uma mulher que está grávida sem ser do seu marido, então tinha traído o marido. E de novo a honestidade de José, mas ela não me traiu, por isso que eu não vou denunciá-la. Mas ao mesmo tempo, ele vive essa angústia, não é? Aquela criança não é dele. E aí ele resolve abandonar Maria em segredo. Então aí nós estamos diante de uma coisa tão bonita, né? Do segredo, do mistério. É um segredo, ele não consegue dizer nada sobre esse mistério. É um verdadeiro mistério, né? Mas o mistério é revelado. Primeiro, ele guarda em silêncio, no segredo do seu coração. Mas nessa profundidade desse coração silencioso, Deus fala. E é justamente o sonho que ele tem quando o anjo vai esclarecer. Então, o que é que o anjo vai dizer a José? Vai falar justamente desse segredo, né? Não é simplesmente um segredo porque ele não queria denunciá-la, mas um segredo porque ele não entende o que está acontecendo. E, portanto, quando o anjo aparece, né, ele vai chamar, né, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E aí o anjo, relembrar José a profecia de Isaías, do capítulo 7, ela dará à luz um filho. E quem é este menino? Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E isso para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Então, nesse segredo, né, nessas páginas da Sagrada Escritura, né, de difícil compreensão, José recebe uma ajuda. Isto é, José é iluminado, né, nesse sonho para compreender que estava acontecendo, que estava se realizando a vontade de Deus. Então, se era a vontade de Deus, ele sendo honesto, deveria alcançar a verdade. E a verdade era justamente essa. E, portanto, ele acolhe a verdade. Né? Outra característica de São José é um homem verdadeiro. Não ficou só na honestidade, ou seja, na expressão sincera, mas ele foi buscar a verdade. E Deus revelou a ele a verdade. Aquilo que estava acontecendo era a obra de Deus. E aí o que é que acontece? Quando José acorda, ele aceita Maria por esposa, isso é, acolhe Maria como esposa. Então, de novo, se revela a humildade de José. Então, são essas características fundamentais. Neste tempo do Advento, nesta última semana, né, que nos prepara diretamente para o Natal, nós vemos esses personagens tão importantes do Antigo Testamento, o profeta Isaías, do Novo Testamento, João Batista, e também a figura de São José. E estamos iniciando o ano, né, de São José. Né? O Papa Francisco declarou do dia 8 de dezembro deste ano, 2020, até dia 8 de dezembro de 2021, é o dia de São José, porque se comemora os 150 anos da proclamação de São José como patrono da igreja, né, o protetor da igreja. Então, portanto, peçamos pela intercessão de São José, né, durante todo este ano, que, de fato, nós aprendamos essas lições. José não diz nada no Evangelho, mas José vive profundamente o Evangelho. Que o Evangelho é a aceitação da vontade de Deus e viver esta vontade de Deus, né, com todo o empenho, com toda a disposição, mesmo passando por incompreensões, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando pelo sofrimento. José, ao decidir abandonar Maria, não estava procurando uma vida cômoda, fácil. Pelo contrário, ele ia assumir sobre si todas as implicações disso. Né? Vocês imaginem, né, quando a notícia, né, saísse, José iria ser o alvo das críticas. Né? Ele iria assumir, né, essa parte tão dolorosa, né, que seria justamente ser criticado, ser caluniado, né, porque seria a consequência. E, enfim, José aceitou isso. Por quê? Porque ele amava
Maria. E José assume aquilo que mais tarde Jesus vai dizer no Evangelho: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim no Evangelho vai ganhá-la. Então José decidiu perder a sua vida para que Maria tivesse a sua vida conservada, preservada. Mas com a graça de Deus, ambas, né, tanto a vida de José como de Maria, foram preservadas. Então, que pela intercessão de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.